Ah, mas tipo assim, o bebê tá com quantas semanas? Ah, tá com 28, a pessoa fica... Sabe aquele meme da Nazaré? Quantos meses é isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou a Patrícia, eu sou a mãe do Gael, eu tenho 22 anos, no momento eu tô só cuidando dele, mas sou o tipo de pessoa que faz tudo, sabe? Um dia eu briguei com meu namorado simplesmente porque eu fui abraçar ele à noite e aí ele virou pro outro lado e não me abraçou e eu passei o dia inteiro, meu Deus, ele não me ama mais, ele não me ama mais, eu vou morrer sozinha, meu pai. Eu fiz o menino chorar porque ele achava que eu tava separando dele. Isso tudo porque eu fui abraçar ele de noite e ele virou pro outro lado. É um drama, eu já chorei. Teve uma vez, eu tava com 7 meses e tava indo pro 8º mês. Eu fiz um arregaço em casa, simplesmente porque o pão caiu e caiu com o lado da manteiga virado para baixo, era o último pão. Então assim, é muito intenso, porque tem muita coisa acontecendo, é muito hormônio, é muita... Sabe, é muito intenso, você tá gerando uma vida dentro de você e é como se tivesse mesmo uma bomba relógio dentro de você, sabe? É tudo muito intenso, é muita emoção, é muito, sabe? E eu que abusei a cara do meu irmão, acho que no último mês de gravidez, ele passava assim perto de mim, querendo vomitar, sabe? Cheira a cara dele, tudo dele sabe? É a boca do meu irmão todinha. A boca do meu irmão, a cara do meu namorado, é meu namorado todinho. Parecidíssimo com ele. Mas a boquinha é a boquinha do meu irmão todinha. Parece que o alvo é qualquer pessoa da raça masculina. É isso. Eu criei ranço do meu pai, do meu irmão e do meu namorado. Nossa, tinha dia que eu não suportava olhar pra cara dos três. Não dava. E não é? Henry Cavill. Não, o Henry Cavill é o que fez o Aquaman, né? Aquele que é barbudão, cabeludão, bonito que só. É o Henry Cavill mesmo. É a cara dele. Que eu tava saindo de um grande período que eu fiquei muito depressiva, eu tava voltando a estudar, a trabalhar, né? Aí, reerguendo a minha vida e pá, tô grávida. E gravidez, independente de ser uma gravidez solo, uma gravidez que tenha um pai acompanhando e tudo mais, ela é muito difícil. É uma coisa muito nova, então foi um choque, depois eu fiquei bem feliz, mas já no geral foi bem intenso, porque eu tenho um problema com distúrbio alimentar desde muito cedo. Aceitar isso e trabalhar isso, que meu corpo estava gerando uma nova vida, que ele estava mudando por isso, que eu precisava comer, porque eu não comia. Quando eu descobri do Gael, eu estava com 44 quilos e 4 meses. Tipo, não é normal, nem para uma adulta normal de 22 anos pesar 44 quilos, ainda mais uma mulher grávida de 4 meses. Então, assim, essa aceitação, lidar com a ansiedade de uma responsabilidade, porque um filho é uma responsabilidade muito grande. A ansiedade, o medo de nascer com alguma coisa. A minha gravidez não chegou a ser uma gravidez de risco, mas foi uma gravidez complicada, porque era a todo momento a ameaça de nascimento prematuro, por conta do meu peso, do meu histórico de saúde, lidar com todas essas questões de saúde mental e de me enxergar como mãe. Eu só fui me enxergar como mãe depois que eu parei, pra falar a verdade, porque foi uma coisa assim tão do nada, tão repentina, que foi um pouco difícil de digerir, sabe, aceitar e pensar, poxa, eu vou ser mãe agora, é muito louco, entendeu? Muito louco mesmo. Eu tenho distúrbio de bipolaridade e ansiedade, então, tipo, eu tô sempre... Porque desde o início o médico falou, olha, você tem um histórico de depressão, a probabilidade de você ter uma depressão pré e pós-parto é alta, divida, converse, tudo era muito conversado. E eu ficava com um monte de coisa na cabeça e eu sempre dividia com eles. É muito bom ter essa rede de apoio, de pessoas que já passaram pelo mesmo, pra gente se sentir acolhida, porque a maternidade é um caminho muito solitário. Por mais que, tipo, tenha um pai que ajude, tenha família, tenha uma rede de apoio, no final é sempre a mãe. É sempre a mãe. Os primeiros meses, o primeiro trimestre, eu não sabia que eu estava grávida porque eu não sentia absolutamente nada. Eu estava pesando 44 quilos, eu estava muito desnutrida, eu estava muito abaixo do peso. Aí, do segundo para o terceiro trimestre, foi bem difícil.
bem difícil mesmo, justamente por conta de tudo que eu já tinha, né? Eu tive que correr quanto tempo para ganhar peso, para ele ganhar peso também, tive que vencer a desnutrição para poder o neném nascer saudável e me curar de vários outros problemas de saúde que eu tinha para que ele nascesse bem. Ficava em casa o tempo inteiro, deitada, porque eu me sentia mal o tempo inteiro. Eu não fui aquela grávida que eu tirava foto, que eu não curti muito a minha gravidez, justamente por todos esses problemas físicos que eu tinha, sabe? De sentir muita dor, eu sentia muito a minha coluna, eu sentia muita falta de ar, muito cansaço, eu tinha muito medo de ter ele prematuro. Desde o primeiro momento que eu descobri a gravidez até o finalzinho, era a médica falando o tempo inteiro, olha, você tem que ficar descansando, você tem que ter repouso, tem que se alimentar direitinho, porque corre o risco do seu neném nascer prematuro. E eu sou uma pessoa muito ativa. Meus pezinhos ficaram uma bolinha assim. Meu último mês ele foi um pouquinho mais difícil, porque eu tive muita infecção urinária no último mês de gestação. Porque quando a gente tem uma infecção muito forte, o líquido escorre da bolsa, né? Eu ficava bem ansiosa, sabe? Porque a mãe, ela sente quando o neném vai nascer, né? Sente. A mãe sente, sabe por quê? Me diziam assim, quando for pra você parir, quando começar a chegar perto, você vai querer começar a arrumar tudo. Porque eu ficava na minha cabeça que o neném ia nascer a qualquer hora. E foi desse jeito comigo, mesmo não estando na hora. Quando eu tava com 33, eu tenho que arrumar a bolsa do neném. As coisinhas dele não estavam arrumadas, sabe? Não estavam arrumadas. E eu tenho que arrumar a bolsa do neném. Aí eu mesmo me sentindo mal, eu pegava as roupinhas dele, lavava, arrumei a bolsa tudinho. Quando eu terminei de arrumar tudo, eu comecei a sentir as coisas que eu estava sentindo, os desconfortos, e fui para a maternidade. Quando eu fui internada lá, foi porque eu estava com infecção urinária. Até então era para tratar isso. Aí eu fiquei no quarto para tratar essa infecção urinária. Só que quando eu fui fazer a ultrassom para ver como o neném estava, foi que a gente recebeu a notícia de que a bolsa estava quase sem líquido e que eu ia precisar fazer um parto cesáreo de emergência. Quando eu fui lá pra dentro, é que o negócio apertou. Só que eu acredito muito no sobrenatural, sabe? Nessa parte de espiritualidade, de Deus e tudo mais. E como eu sou muito ansiosa, eu fiquei com muito medo de dar algum problema por causa disso, né? Quando eu fui lá pra sala de centro cirúrgico, me desceu uma paz, sabe? Era como se alguém realmente estivesse passando a mão sobre mim, que eu passei a cesárea o tempo inteiro tão calma que eu nem vi passar o tempo. Diziam que o meu parto foi muito complicado, né? Porque o neném, ele desvirou, ele estava encaixadinho, né? Ele desvirou e subiu, então ele teve que ser puxado com o fórceps, né? Então, assim, foi um parto meio complicado. O meu bebê não chorou na primeira hora, ele foi chorar tipo mais de uma hora depois. Ele nasceu com problema no pulmão. Então, assim, foi super complicado, mas na hora eu tava muito em paz. Era como se realmente tivesse descido alguma coisa assim sobre mim que eu não sei explicar, sabe? E eu falo muito que foi Deus, eu sou católica, né? A gente acredita em Nossa Senhora, né? Eu falo que foi Nossa Senhora porque era uma coisa inexplicável, sabe? Eu até costumo falar que o Gael, ele me salvou de mim mesma, porque o que eu tava fazendo comigo eu tava me afundando, sabe, cada vez mais. E quando ele veio, foi a oportunidade que eu tive de repensar todas as coisas que eu tava fazendo na minha vida. Realmente ele me salvou de mim mesma, me deu novas perspectivas. A minha vida mudou completamente depois que o Gael chegou. Eu comecei a ver as coisas de uma outra forma. Eu acho que eu fiquei uma pessoa muito mais aguçada nos outros sentidos, na questão de confiar mais na minha intuição e de procurar caminhos mais suaves, digamos assim, sabe? Porque que a gente quando passa por depressão, passa por essas coisas, a gente tem a tendência a escolher caminhos meio destrutivos, sabe? E com ele, não. Com ele, eu acho que eu fui escolhendo caminhos mais suaves para seguir, para poder levar ele junto. O difícil para mim foi não ter tido meu namorado ou a minha mãe junto comigo, porque sabe, aquela força tal, a gente precisa, porque é um momento muito assim, independente de ser um parto vaginal ou um parto cesárea, é um momento assim de ter um fenômeno na natureza acontecendo, então é muito intenso, sabe? Eu queria muito ter tido eles, mas como a gente tá numa época difícil, né, não teve como. A gente passa por muitas fases e muitas situações e a gente precisa ter um coração corajoso, porque se a gente não tiver, o mundo leva a gente. Eu diria isso, tenha coragem, não tenha medo, seja você mesmo
Não tenha medo de ser você mesmo. Eu acho que é esse medo que nós temos de sermos nós mesmos e assumirmos a nossa identidade. O nosso ser, quem somos de verdade, as coisas que a gente sente, como a gente se vê, é que faz a gente cair em várias ciladas, sabe? Porque esse mundo é um mundo muito de aparência. Quando a gente tem medo, a gente acaba indo junto. Só que o preço que a gente paga por não sermos nós mesmos é muito caro. Não vale a pena. Traz ele aqui, mãe, por favor. Ai, ai, ai. Ai, 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 mamãe. Ai, ai, ai. Um guinho, foi. Foi um guinho. E hoje, depois que eu tive ele, eu já consigo entender mais o porquê de tanta preocupação. Eu acho que o medo não é do filho ir pro mundo e ser engolido pelo mundo. Eu acho que é o medo do que vai acontecer lá fora se você não estiver preparado. E hoje eu já entendo mais isso, entendeu? É tanto que quando eu pari, eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, me desculpa por tudo que eu fiz com a senhora. Me desculpa. Hoje eu entendo muito da preocupação dela, porque passaram a ser as minhas também. E desculpa por todas as vezes que eu não entendi, sabe? Que eu não compreendi, mas não era porque eu não queria entender, é porque eu não tinha maturidade para entender. E eu espero que um dia eu seja tão boa quanto a Sara tem sido pra mim, sabe? De todas as maneiras possíveis. Você me acolheu quando não precisava, eu não merecia ser acolhida. E eu quando eu mais precisei. E continua me acolhendo. Eu acho que tudo me preparou para esse momento que eu tô vivendo agora. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria tão forte. É, o bicho é o Gael? Uhum. Ele tá se apresentando. Pronto. Precisa de mais nada.